19 de novembro, sexta. Jovens, lição 8. A carne como alimento. A alimentação designada ao ser humano, no princípio, não envolvia alimento animal. Foi só depois do dilúvio, quando tudo que era verde na terra havia sido destruído, que a humanidade recebeu permissão para comer carne. Ao escolher a comida para o ser humano, no Éden, o Senhor mostrou qual era o melhor regime. Na escolha feita para Israel, ensinou a mesma lição. Ele tirou os israelitas do Egito e buscou educá-los a fim de serem um povo como sua possessão própria. Desejava, por meio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Forneceu-lhes o alimento mais adequado ao seu propósito, não carne, mas o maná, o pão do céu. João 6:32. Foi somente devido ao descontentamento e queixas do povo em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido alimento cárneo, e isso apenas por pouco tempo. Seu consumo trouxe doença e morte a milhares de pessoas. Apesar disso, uma alimentação sem carne nunca foi plenamente aceita. Continuou a ser causa de descontentamento e queixas, abertas ou secretas, e não se tornou permanente. Quando se estabeleceram em Canaã, foi permitido aos israelitas o consumo de alimento animal, mas com restrições cuidadosas, que tendiam a diminuir os resultados maléficos. Comer carne de porco era proibido, bem como os de outros animais e aves e peixes cuja carne foi declarada imunda. Das carnes permitidas, era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. Só animais em boas condições podiam ser usados como alimento. Nenhum animal despedaçado que tivesse morrido ou do qual o sangue não havia sido cuidadosamente tirado podia servir de alimento. Afastando-se do plano indicado por Deus para sua alimentação, os israelitas sofreram grande prejuízo, desejaram um regime cárneo e colheram os resultados. Não atingiram o ideal divino de caráter, nem cumpriram os propósitos de Deus. O Senhor concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Salmos 106:15. Estimaram o que é terreno acima do espiritual e não conseguiram obter a sagrada preeminência que Deus tinha o propósito de lhes dar. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, página 311, 312. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, consideram de maneira consciente as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidades físicas, mentais e morais. A obediência a essas leis deve ser considerada questão de obrigação pessoal. Nós mesmos sofreremos os danos da lei transgredida. Temos que responder diante de Deus pelos nossos hábitos e práticas. Portanto, o que devemos perguntar não é o que diz o mundo, mas como eu, que me declaro cristão, trato o organismo que Deus me deu? Trabalharei para meu mais elevado bem material e espiritual.
guardando o meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo? Ou vou me dobrar às práticas e às ideias do mundo? Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 369, 370. Comunidade. Povo santo. Vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu povo próprio. Deuteronômio 14, 2. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Como vimos nos estudos desta semana, a santidade do povo de Deus está atrelada ao terceiro mandamento. Por isso, vamos analisar melhor o significado e os desdobramentos do que Deus quis dizer em sua lei imutável. Provavelmente, você tenha aprendido que o terceiro mandamento ensina a não falar nem pronunciar a palavra Deus com frivolidade. Entretanto, se você prestar atenção, vai perceber que o mandamento não diz: não falarás o nome de Deus em vão. O que está escrito é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A expressão tomar, utilizada aqui, tem o sentido original de tomar sobre si, levar consigo. Biblicamente, o povo de Deus carrega consigo o nome dele, sendo chamado pelo seu nome. 2 Crônicas 7:14, Isaías 43:7, Efésios 3:14. Outro ponto que chama atenção é que a palavra no texto original para em vão tem o sentido de vaidade. Uma vaidade do tipo que gera arrogância. Assim, o terceiro mandamento é um manifesto contra os religiosos que, em nome de Deus, agem com arrogância religiosa. Certamente não existe pior desonra ao céu que esse padrão de comportamento. Deus não inocentará esse tipo de pessoas, pois elas causam enorme prejuízo à obra dele. Diálogo aberto. Por que você acha que Deus não inocenta aquele que toma seu nome em vão? De que forma ferimos pessoas em nome de Deus? O que estamos fazendo ou podemos fazer para sarar pessoas que foram feridas em nome de Deus? Como disse Dennis Spurgeon, o pior de todos os pecados é fazer o mal em nome de Deus. O Senhor não terá por inocente aqueles que carregarem consigo seu nome, mas agem com a arrogância dos perversos. Fim da lição. Visite nosso site www.macina.com.br. Esse tema será estudado amanhã em uma de nossas igrejas adventistas. www.encontreumaigreja.com.br. Texto produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Bom dia, feliz sábado.